Continuando o nosso curso sobre o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, hoje nós vamos tratar de aspectos relevantes da previdência social. Mas por que debater esse tema? Quem atua na organização social é importante conhecer sobre previdência por vários motivos. Saber direitos e obrigações, contribuir com a educação e inclusão previdenciária da população, mas especialmente orientar na gestão da organização da sociedade civil para que ela cumpra suas obrigações previdenciárias, inclusive o pagamento das contribuições. Mas o que seria a previdência social? É um sistema que visa garantir a proteção durante os períodos que alguém não possa trabalhar, seja por idade, por tempo de contribuição, doença, gravidez, falecimento do segurado, prisão. E aí são vários benefícios: aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, salário família, salário maternidade. Mas a previdência social está dentro de um contexto mais amplo, que é a seguridade social. Como é que é isso? A seguridade, ela garante saúde, assistência e previdência. Está incluído em nossa Constituição Federal. E a previdência, que está incluída na seguridade, ela também se subdivide. Nós temos no Brasil dois grandes blocos de previdência. Um é a previdência pública e o outro é a previdência privada. A previdência pública, ela também se subdivide, inicialmente em dois grandes blocos. O regime geral de previdência, que é esse que é organizado e administrado pelo INSS, e os regimes próprios de previdência, que são os regimes dos servidores públicos. Mas também, dentro dos regimes próprios, há um outro regime que pode ser considerado uma terceira forma de previdência pública, por ter regras muito específicas, que é a previdência dos militares. Então, a previdência pública, nós temos o regime geral, regime próprio e também o regime próprio dos militares. Mas temos também a previdência privada. E a previdência privada também tem uma subdivisão. Ela pode ser aberta ou pode ser fechada. A previdência aberta, privada, é aquela: qualquer pessoa pode chegar num banco, fazer um plano de capitalização e ter uma previdência privada. O poder público não interfere em nada disso. Já a previdência fechada é aquela formada por grandes empresas. Uma grande empresa institui um fundo de pensão, pode ser uma empresa pública ou privada, e esse fundo de pensão complementa a aposentadoria dos servidores, aliás, dos seus empregados, porque servidor é servidor público. Explico melhor. No regime geral de previdência, que é o local em que as pessoas do setor privado ou do setor público, que também contrata seletistas, se aposenta, o limite máximo para uma pessoa se aposentar hoje está em torno de R$ 4.600. É claro que no momento que você estiver vendo esse vídeo, você vai consultar o site do Ministério da Fazenda e ele vai indicar qual é o valor limite máximo, que a todo ano é feita uma portaria em que esse valor é reajustado. Mas numa empresa, se tiver alguém que ganha mais do que 4.600, ao se aposentar, ele vai receber no máximo 4.600. E aí surge então a previdência privada fechada ou complementar, que ela vai complementar essa aposentadoria, mas ela é facultativa, escreve quem quiser. Então, as grandes empresas, públicas ou privadas, elas podem constituir um fundo que dê essa opção aos seus empregados. Existem várias diferenças jurídicas entre a previdência pública e a previdência privada. A previdência pública, ela é obrigatória, ela está prevista no artigo 201 da Constituição, no caso do regime geral, no artigo 40, no caso do regime próprio, e no artigo 42, no caso dos militares. Já a previdência privada está contida no artigo 202 da Constituição, e ela é de natureza facultativa. Mas tem um detalhe: eu falei aqui sobre o servidor público. Será que todos os agentes públicos, que agente público é um termo mais amplo,
são filiados ao regime próprio de previdência? Não. Existem algumas pessoas que estão no serviço público, mas não são do regime próprio, são do regime geral, se aposentam pelo INSS. Primeiro, quem exerce exclusivamente cargo em comissão, que é indicado, os empregados públicos das empresas estatais, quem está contratado temporariamente. Também tem município que não instituiu um regime próprio de previdência. Então, os seus servidores, mesmo que estatutários, eles são filiados ao regime geral de previdência. E também, se alguém é eleito, imagina você sendo eleito, deputado, vereador, prefeito. Se você já é servidor público efetivo de um local que tem regime próprio, você, ao exercer o mandato eletivo, você continua no regime próprio. Agora, se você não tem regime próprio de previdência, você então, ao exercer o mandato eletivo, vai contribuir para o regime geral de previdência. Isso é bom explicar, porque muitas vezes estamos no poder público, mas tem pessoas ligadas ao regime geral de previdência. Mas falando um pouco aqui mais do regime geral, que é o que interessa mais a gente, porque as pessoas que estiverem empregadas nas organizações serão do regime geral, nós temos vários fundamentos, o regime geral, no artigo 201 da Constituição, na Lei 8.212, 8.213, no Decreto 3.048/99, que regulamenta a Previdência Social, e de maneira mais específica na Instrução Normativa 45/2010 do INSS. E uma grande característica aí do regime geral de previdência, que é esse regime que encampa todas as pessoas que trabalham de maneira remunerada, exceto o estagiário, e não é segurado obrigatório do regime próprio. Então, se você trabalha de maneira remunerada e você não é segurado de regime próprio de previdência, você então será segurado obrigatório do regime geral de previdência. Só que tem um detalhe no regime geral de previdência, que existem tipos de segurados. Você, ao se inscrever na previdência, você vai se inscrever num tipo de segurado dependendo do tipo de trabalho que você faz. E aí, dependendo do seu tipo de segurado, você vai poder ter direito ou não a determinados benefícios. A sua contribuição pode ser maior ou menor. A contribuição patronal também pode ser diferenciada. E aí, nós temos no regime geral de previdência os seguintes contribuintes, os seguintes segurados: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial e segurado facultativo. Falarei agora, de uma maneira simplificada de cada um deles, daremos mais destaque ao empregado e ao contribuinte individual, pois esses dois podem ter uma relação mais direta com a entidade social que você participa. O empregado, nós temos aqui a figura, inicialmente, do empregado propriamente dito. É aquele empregado de uma empresa, ele é seletista, trabalha para a empresa, então ele é empregado. Para a Previdência Social, vai vê-lo também como empregado. Mas nós temos outras pessoas que a própria CLT não considera como empregado, ou considera, de acordo com o caso, e também são vistos pelo regime geral como empregado. É o caso do empregado público, quem, por exemplo, trabalha numa estatal, igual Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ele é empregado público regido pela CLT, embora seja vinculado ao poder público, mas ele é empregado. Como já falamos, quem ocupa cargo público em comissão, ele, embora a CLT não o reconheça como empregado, o direito do trabalho não reconhece o cargo em comissão como empregado, mas a Previdência vai classificá-lo como empregado, para fins de contribuição e de benefícios. Outra pessoa que nós falamos aqui que é o estagiário. O estagiário, ele, se for um estagiário contratado de acordo com a lei, tem a lei 11.788/2008, ele não vai ser empregado nem individual, ele é segurado facultativo. Mas se uma empresa contratar um segurado em desacordo com a lei, por exemplo, um estagiário que não faz curso, um estagiário que não ganha nada, ou um estagiário que trabalha além daquelas horas,
que aí na realidade seria uma exploração indevida, a Justiça do Trabalho pode entender que ele está prestando serviço na condição de empregado. E aí também ele vai ter direitos, além dos direitos trabalhistas, o direito previdenciário na condição de empregado. O caso também que eu falei da pessoa que é eleita também, ela é eleita, e se ela não tiver cargo público efetivo de origem, ela vai ser entendida como empregado. E também tem outras situações que a Lei 8.213/91 considera que não vale a pena aqui abordar. Temos o empregado doméstico, que é a pessoa que trabalha em família, em casa de família. Agora há uma regulamentação nova para a Lei Complementar 150/2015. E temos esse outro contribuinte, esse sim, importante, é o contribuinte individual. Que regra geral, que nós chamamos do autônomo. Mas não é só o autônomo que é considerado contribuinte individual, que ele não vai ter o pagamento descontado na folha, ele vai pagar por um carnê. Nós temos o autônomo, propriamente dito, trabalha por conta própria, o empresário também, aquele dono da empresa, ele é contribuinte individual, o produtor rural, que não seja segurado especial. Então, se você é patrão no interior, numa fazenda, você vai ser contribuinte individual. O garimpeiro, o religioso, o trabalhador eventual, o cooperado. Então, se você é cooperado da cooperativa de trabalho, por exemplo, você vai ser segurado, vai contribuir com a Previdência na categoria contribuinte individual. O preso, por exemplo, que exerce atividade remunerada, o síndico de um prédio que seja remunerado, também é considerado contribuinte individual. Temos aqui a categoria que não interessa tanto por causa das organizações, mas que é o trabalhador avulso, aquele que trabalha, regra geral, nos portos, intermediado por um órgão gestor. Temos também o segurado especial, aquele pequeno produtor que praticamente tem uma renda pequena e que então a Constituição o considera como segurado especial. Ele não paga uma contribuição mensal igual paga um contribuinte comum, ele vai pagar um pequeno percentual de sua produção e vai ter direito, pelo menos, a um salário mínimo de aposentadoria. E temos aqui, por último, na categoria de segurados, o facultativo, que é aquela pessoa que não trabalha exercendo atividade remunerada, ou no caso também do estagiário. Essas pessoas podem se inscrever na Previdência, não que elas devem se inscrever, elas podem se inscrever. E o tratamento delas é muito parecido com o segurado individual, que ela vai pagar por um carnê a sua contribuição mensal. E tem várias formas dela poder pagar essa contribuição. Na Previdência também, social, nós temos uma questão chamada período de graça. Vocês podem reparar que eu estou aqui inserindo alguns conceitos que eles são inerentes para entender um pouco da Previdência e do direito previdenciário. O que é período de graça? É o seguinte, uma pessoa está contribuindo. Enquanto ela contribui, ela tem direito, por exemplo, ao auxílio-doença, caso ela fique doente, o auxílio-maternidade, e depois também, depois de um certo tempo, vai se aposentar. Só que essa pessoa, ela pode parar de pagar. Imagina, você parou de pagar. 3 meses depois que você parou de pagar, ou está desempregado, se você ficar doente, será que você tem direito a auxílio-doença? Se você morrer, será que sua família tem direito a pensão por morte? Tem sim, graças ao período de graça. Por regra geral, após você parar de contribuir, você tem 1 ano para, naquele período, você tem direito ainda aos benefícios. Fala por regra que existem prazos menores, como é o caso de 6 meses para quem é segurado facultativo, tem casos maiores para quem fica desempregado. Por isso que eu falei, as regras previdenciárias dependem muito dessa primeira questão que eu abordei aqui, o tipo de segurado que você é. Então, o período de graça é uma coisa importante, porque ela mostra que a Previdência é social. Temos também no regime geral os dependentes. São as pessoas que vão receber pensão por morte ou auxílio reclusão. No caso, cônjuge ou companheiro. E os filhos, esses aí, eles concorrem na hora de receber a pensão. E não existindo cônjuge ou companheiro, pode ir para os pais ou para os irmãos.
Só que para ir para os pais e os irmãos, eles têm que comprovar que dependiam economicamente da pessoa que faleceu. Já o filho não precisa comprovar, tem que ser até 21 anos no máximo. E o cônjuge também não. E agora também existem regras novas que exigem carência para pensão por morte, além de idade mínima no caso do cônjuge. E o regime geral, a partir das contribuições, a partir de todo o sistema, ele então dá vários benefícios que eu, inclusive, no início já falei. As aposentadorias, o salário família, o auxílio-doença, que aqui não vamos tratar de cada um especificadamente, tendo em vista a brevidade do nosso curso e o interesse, sim, de passar essas noções gerais previdenciárias. Caso você queira se aprofundar, vá na Lei 8.212, na Lei 8.213, na Constituição, em qualquer livro de direito previdenciário, e você vai conseguir entender um pouco melhor de cada benefício desse. Ou no próprio site do Ministério da Previdência também. Mas tem um ponto aí, que a Previdência paga benefícios. Para pagar benefícios, ela tem que ser custeada. E aí nós temos então as contribuições. Aonde que eu vou saber, em termos de lei, o que disciplina as contribuições? Tem a Constituição Federal, no artigo 195, a Lei 8.212/91, o Decreto 3.048, a Instituição Normativa da Receita 971/2009 e outras fontes aí legislativas que podem auxiliá-lo para entender como é que é o custeio da Previdência Social. Nós temos várias contribuições sociais previstas no artigo 95, aliás, artigo 195 da Constituição. Então, nós podemos, nessas contribuições que estão no artigo 195 da Constituição Federal, então, pode incidir sobre o trabalhador, remuneração do trabalhador, pode incidir sobre a folha de pagamento, o faturamento, e aí que surge a tal da CONFINS, é daqui desse artigo da Constituição, sobre o lucro, sobre o concurso de prognósticos. Você sabe o que é concurso de prognóstico? Loteria esportiva. Sobre a loteria esportiva, há um percentual, quando nós jogamos, um percentual vai para a Previdência. E também há contribuições relativas à importação. Além dessas contribuições do artigo 95, caso o governo federal queira criar novas contribuições, não pode ser por lei ordinária, tem que ser por lei complementar. E como é que essa contribuição, aqui eu volto, vocês vão perceber que não consegue entender direito previdenciário quem não sabe distinguir o que é um empregado, o que é um individual, o que é um doméstico, o que é um avulso, o que é um segurado especial. Para cada um deles, a contribuição ela é diferenciada. Então, no caso da contribuição, se você é empregado, o doméstico, o avulso, você tem uma contribuição paga em percentual relativa ao seu salário de contribuição. Para o ano de 2015, esse valor foi o seguinte: valores assim, até R$ 1.399, você paga 8%, é descontado do empregado. De 1.398 até 2.331, você paga 9%. Acima disso, e até o teto de 4.663, você paga 11%. Quem ganha acima do teto, se a pessoa ganha R$8.000, por exemplo, ela só paga 11% até o teto. Do teto até o valor não é contribuído, ela pode contribuir com a previdência complementar. Então, o empregado, o doméstico e o avulso paga por essa tabela. A cada ano você tem que consultar o Ministério da Previdência ou o Ministério da Fazenda, que eles publicam qual é a tabela que vigora naquele ano, a tabela de contribuição. E esse percentual incide sobre o salário de contribuição. Agora, o salário de contribuição não é remuneração total da pessoa. Ele é o que a pessoa ganha de salário, mais alguns adicionais, que pode ser o gorjeta, pode ser adiantamentos, comissões, abonos, gratificações. Agora, aquilo que tem natureza mais indenizatória, como é o caso da diária, como é o caso da alimentação, vale transporte e outros benefícios que todos os empregados recebam, esse valor, mesmo estando no seu salário mensal, no seu recebimento, ele não vai ter o desconto de 8%, 9% ou 11%.
porque são verbas indenizatórias. Eu só faço alerta que quando você paga diária, se ela exceder 50% da remuneração mensal, ela não é considerada salário de contribuição. E como eu falei aqui, o percentual de contribuição do empregado, doméstico e avulso. E se você é contribuinte individual? Tem várias formas aí. Se você trabalha para pessoa jurídica, você é um eletricista que trabalha, eventualmente presta serviço para pessoa jurídica. Claro, eventual porque se você trabalhar diretamente subordinado à pessoa jurídica o tempo todo, você é empregado, não é individual. Mas você presta serviço. Ao prestar serviço por RPA, ela vai reter 11%. E ela vai ter que passar isso para a Receita Federal, e inclusive vai contribuir com mais 20%, que tem a contribuição patronal dela. Agora, se você é um individual, um autônomo, que trabalha somente para pessoa física, aí você vai pagar 20%. Então, se você trabalha somente para pessoa física, você vai pagar, então, 20% daquilo que você recebe. Vai contribuir mensalmente com isso. Até o limite também de 4.600 e pouco, que é o limite do regime geral. E também há uma possibilidade, se você for microempreendedor, nos termos da Lei 12.470/2011, você vai contribuir com apenas 5% do salário mínimo. Então, olha bem, e se você também optar, mesmo não sendo microempreendedor, você também pode pagar com a alíquota de 11% em vez de 20%, caso você opte em não aposentar por tempo de contribuição. Explicando melhor aqui, o contribuinte individual, porque talvez muitos que estão me ouvindo sejam contribuintes individuais, é importante saber disso. Você tem várias alíquotas. Você paga 11% se você trabalha para a empresa, ela retém no RPA. Se você trabalha por conta própria, você vai pagar 20%, 20% do que você recebeu, do recebido. E isso você trabalha por conta própria, prestando serviço à pessoa física. No primeiro caso, você presta serviço para a empresa, para a pessoa jurídica. No segundo caso, você é individual, presta serviço só para a pessoa física. Um médico que atende por consulta particular, por exemplo, ele tem que pagar 20% do recebido mensalmente. Agora, se você é de baixa renda, você tem duas opções. Uma, você pode optar por pagar 11%. Aqui nesse caso, 11% do salário mínimo. Por quê? Nesse caso, são duas situações de inclusão previdenciária para baixa renda, em que você vai pagar uma alíquota menor, mas você não vai aposentar por tempo de contribuição, vai aposentar somente por idade. E também, esse tempo que você pagar com a alíquota reduzida, você não pode depois usar para somar com o serviço público. Se você passar no concurso público depois, esse tempo não pode usar, vai ter que pagar a diferença de 9%. Porque a regra geral do individual é pagar 20%. Quem atua para a empresa é sempre 11% e a empresa tem que pagar mais 20%. Quem atua por conta própria é 20%. Mas se você atua por conta própria e tem baixa renda, você pode optar por pagar 11%. Mas aí é uma tributação chamada simplificada, que não dá direito ao quê? Ao você aposentar por tempo de contribuição. E também existe uma regra de 5% para o microempreendedor individual, com base na Lei 12.470. Então, a Previdência, uns anos para cá, possibilitou ao máximo a inclusão previdenciária. É claro, quem paga menos tende também a ter menos benefícios no futuro, mas é uma forma da pessoa estar integrada no sistema e, pelo menos, receber um salário mínimo. O contribuinte facultativo, a regra é muito parecida em termos de pagamento com o contribuinte individual. A pessoa não trabalha, então ela pode pagar 20%, primeiro, pelo salário de contribuição que ela escolhe, desde um salário mínimo até o valor máximo, limite do regime geral, mas também pode pagar 11%, no caso dela optar por a tributação simplificada, e se ela comprovar que for de baixíssima renda,
aí ela tem que se inscrever em programas sociais do governo, como é o caso do Bolsa Família e outros programas sociais, que tem um cadastro único, ela também pode optar por pagar 5% do salário mínimo. Mas também, tanto pagando 11 quanto pagando 5, não vai ter direito à aposentadoria por contribuição. Mas é uma forma de incluir a pessoa no sistema previdenciário. Agora eu vou abordar um tema, que são as contribuições da empresa, que depois nós vamos fazer uma analogia com a contribuição da organização social, da sociedade civil. Por quê? Porque a organização social, ela se comporta como se fosse uma empresa contratando alguém, embora ela vai ter uma tributação diferenciada. Regra geral, uma empresa, ela ao contratar um empregado, ela desconta 8%, 9% ou 11%, de acordo com a remuneração, conforme a tabela que eu falei agora há pouco, e repassa 20%, então, como contribuição patronal. Além do 20%, vai ter adicionais de seguro de acidente de trabalho, pode ter também outros adicionais, tem o pagamento do PIS, PASEP, pelo valor da folha de pagamento. A empresa também, se ela contratar serviço de terceiros, ela pode ser obrigada a reter 11% da fatura de prestação de serviço e assim por diante. Então, a empresa, ela tem várias obrigações e deve reter do empregado e pagar para a Receita Federal, tanto a do empregado, que ela reteve, quanto as contribuições dela. Só que tem um detalhe, existe no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, a isenção de contribuições para a Seguridade Social. Lá fala o seguinte, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Essa lei existe, e a Lei 11.101/2009. Essa lei, ela define quais são as exigências que as entidades devem cumprir para que tenham direito a ter contribuições isentas. Contribuições na parte patronal, que o empregado de uma entidade dessa continua tendo o seu valor descontado. E a entidade tem que repassar a Receita Federal, senão ela pode ser multada. Mas as contribuições patronais, ela pode conseguir essa isenção. Mas tem um detalhe, nem toda organização social é isenta. É importante que vocês estejam atentos a isso. Nem toda organização é isenta. Por quê? A lei vai disciplinar quais que são. Vai inclusive criar uma certificação, chamada Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, conhecida como SEBAS. Mas quem tem direito a essa certificação para fins de estar isento? Entidades de assistência social, e aí o pedido tem que ser feito no Ministério da Assistência Social e Combate à Fome, MDS. Também entidades de saúde tem que solicitar no Ministério da Saúde e entidades de educação no Ministério da Educação. E tem um detalhe, que eu falei, não é qualquer entidade não. Por exemplo, a entidade tem que ter a universalidade de atendimento. Essa isenção, essa certificação, não está acessível, por exemplo, para uma entidade que atende exclusivamente os seus associados ou determinada categoria profissional. A ideia aí de ter uma amplitude. Então, quem tem essa isenção, quer dizer, a pessoa não tem automaticamente, ela tem que requerer. Então, você busca, tanto na lei federal, tanto na instrução normativa da Receita Federal, que é a instrução normativa 971/2009, lá vão ter todas as orientações sobre o que é isento, o que não é. Mas aqui faço algumas observações. Primeiro, essa isenção atinge a parte patronal, aqueles 20% da folha de pagamento, o seguro de acidente de trabalho, a contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, e o PIS/PASEP sobre a receita bruta, mas não atinge o PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários,
que deve continuar a ser pago. Sobre o fundo de garantia, eu registro que é um direito trabalhista, ele não é atingido por essa isenção, deve continuar sendo depositado. Outro detalhe, será que as organizações sociais podem aderir ao Simples? Não, elas não podem. Existe um projeto em tramitação no Congresso para criar o Simples Social, que é uma forma que paga-se menos tributo e também simplifica o procedimento. Outro detalhe importante, nós estamos quase finalizando nossa aula aqui, é que o fato de ter isenção desses tributos federais, no caso das contribuições, não quer dizer que você tem isenção ou imunidade automática de tributos estaduais e municipais. Então a entidade tem que estar atenta para saber quais requisitos que ela tem que cumprir para também não precisar pagar alguns tributos estaduais e municipais. Bom, em termos de orientação sobre o estudo de hoje, eu quero falar o seguinte, o que nós estudamos aqui hoje não substitui a consulta que vocês devem fazer à legislação e a profissionais, mas facilitará que vocês façam isso, tanto a consulta a profissionais, tanto a leitura da lei, que é muito ruim conversar com alguém profissional ou ler uma lei sem entender nada no assunto. Então hoje vocês já evoluem um pouco nesse sentido. Outro detalhe, é um alerta, qualquer organização da sociedade civil deve regularizar bem a situação trabalhista e previdenciária de seus colaboradores. Devem tomar todo o cuidado nessa parte formal, inclusive escolhendo bem os profissionais que atuarão nessa área meio. Embora, é claro, nós ficamos muito tentados, a área fim, que é a nossa assistência social, a saúde, a educação, direitos humanos, a acessibilidade, ela é super importante e prioritária. Mas qualquer falha na área meio, falta de documentação, atraso em pagamento, pode criar prejuízos irreparáveis para a organização, mesmo para as pessoas, mesmo para o gestor da entidade que tem agido de boa fé. Então, esse curso todo, não só essa aula, ele busca isso, que as entidades se organizem e cumpram bem esses requisitos formais. Desejo um trabalho muito bom a todos, especialmente a todos vocês que se dedicam no dia a dia à construção da justiça social. Muito obrigado.